Muito bem, boa noite a todos. Aqui quem fala é o seminarista Cliff. Nós estamos começando a primeira EBD de 2021. Graças e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui nesse ano novo. Queria desejar feliz ano novo a todos vocês. E dizer que estava com saudades de dar aula, né? Eu acabei dando as 6 primeiras aulas da última revista e depois disso acabei não estando mais com vocês. E para começar essa revista desse ano de 2021, nós iremos estudar a revista de Romanos, né? O livro de Romanos, e o tema também da revista é Carta aos Romanos, né? Esse aqui é o guia do professor, mas nós temos a lição também dos alunos. E antes da gente começar, eu queria orar com você. Quero pedir a Deus que Ele fale com você nesse momento e que essa lição possa ser muito proveitosa, né? Para que ela lance base para tudo aquilo que nós iremos estudar sobre Romanos. Essa carta tão importante que já impactou tantas pessoas, né, na história, e tenho certeza que irá impactar também o seu coração. Então aí na sua casa, onde você estiver agora, baixe sua cabeça, junto com sua família, sozinho, né, onde você estiver. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por mais essa noite, por mais esse momento de aprendizado. Nós te agradecemos pelo ano de 2020 que passou, pela nossa primeira revista que nós estudamos sobre religiões e religiosidades. E nós queremos te pedir, Pai, que essa nova revista também possa falar com os meus irmãos, possa falar com a tua igreja, e que cada professor que irá passar por aqui dê o seu melhor. Que cada professor se prepare, estude sua lição, traga informações novas e que os nossos alunos possam aprender mais da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bem, a nossa revista, né, o tema dela, na nossa primeira lição, é Chegamos a Roma. Então, para todos vocês, sejam bem-vindos a Roma. Vocês vão mergulhar agora nessa cultura, nessa sociedade e nessa carta. Uma carta que foi escrita por Paulo e que tem uma riqueza muito grande de conteúdo. E antes da gente entrar na carta em si, eu queria falar um pouco sobre a cidade de Roma em si, né? Então, desde que a gente, né, vai para o colégio, a gente começa a estudar as civilizações antigas, é impossível não ouvir falar do nome de Roma, né? Então, Roma ela foi fundada em 753 a.C. Ela tem uma riqueza cultural, uma riqueza econômica, política, né? Roma lança, né, base para muita coisa na política, né? Então, junto com a Grécia, Roma e Grécia, elas são duas civilizações muito importantes para a história, né, do mundo. Então, além dessa importância histórica, cultural, política, ela também tem uma importância religiosa. Ela foi berço, por exemplo, do Renascimento na área da cultura, abrigou artistas e arquitetos famosos como Bramante, como Bernini, como Rafael, possui muito ponto turístico. Então, se você for a Roma, você vai ouvir falar do Coliseu, mesmo que você não vá a Roma, né? Mas você já deve ter ouvido falar do Coliseu, né? Da Capela Sistina, o Fórum Romano, o Panteão e entre outros. E quando a gente olha para a história de Roma, ela tem um ponto bem curioso, né? Que é válido a gente perceber para entender o que vai acontecer lá na carta de Roma, né? Aos Romanos, que Paulo escreve. No momento histórico que acontecem várias invasões, né, o mundo ele é formado por guerras nesse período antes de Cristo e até o depois de Cristo também, que são nações querendo conquistar nações. Então, se a gente for olhar para a história de Roma nesse processo, Roma era uma cidade que os romanos, quando conquistavam, eles não tinham interesse nenhum em adquirir a cultura do povo que ele conquistava. Diferente dos gregos e dos assírios,
né, que quando conquistavam, eles queriam conhecer as outras culturas e agregar aquelas culturas ao seu povo, Roma não fazia isso. Roma não tinha interesse nenhum em fazer isso, pelo contrário. Quando Roma conquistava, o interesse dela era passar a sua cultura para os outros povos. Então, é muito importante a gente deixar isso bem marcado. Isso é algo bem marcante na história de Roma, que ele não absorvia a cultura. E a gente tem um fato também bem curioso, né, que Roma foi incendiada por Nero em 64 depois de Cristo, mas isso já é um pouco depois do momento que se passa a nossa história. Então, essa referência aí de 64 depois de Cristo, quando Roma pega fogo, guarde ela, e a gente agora vai voltar um pouco na nossa história. Então vamos lá, entrando agora um pouco na nossa carta, né? Eu hoje não vou pegar nenhum capítulo específico. Hoje nós temos um panorama geral do que é a carta, por que ela foi escrita, por quem foi escrita, a data em que ela foi escrita, né? O que motivou Paulo a escrever aquela carta e como ela influenciou, né, algumas das pessoas mais importantes na história do cristianismo, como o John Wesley, como o Calvino e como o John Stott. Então, a gente também vai ver um pouco da estrutura da carta hoje, mas não vamos entrar em si nos capítulos, né? Então, a partir da lição 2, aqui começaremos com Romanos 1, de 1 a 17, né, com o próximo professor, mas hoje eu quero dar um panorama geral que vai ajudar você a compreender toda a carta. Então, vamos lá falar um pouco sobre Paulo, né? O que acontece com Paulo? Dos anos de 47 a 57 depois de Cristo, Paulo ele faz uma empreitada de evangelização intensa nos territórios que margeiam o Mar Egeu. Então, que territórios são esses? A Galácia, a Macedônia, a Acaia e a Ásia. Então, Paulo ele fez viagens missionárias para essas regiões para divulgar o cristianismo. Então, esse momento, Paulo, já aconteceu o Pentecoste em Atos, e depois que acontece o Pentecoste, aquelas pessoas que estavam ali, que a descida do Espírito Santo acontece em Atos 2, e aquele povo é disperso, né, pela Europa, pela Ásia. Então, Paulo começa um processo de evangelização em alguns locais, e na maioria desses locais onde o cristianismo ainda era pioneiro. Não existia cristianismo ainda nesses locais. Então ele estabelece igrejas em Icônio, em Filipos, em Tessalônica, em Coríntio, em Éfeso e em outros. Só que em 57 ele percebe algo, que aquela região que ele tinha investido, ela já está ok, ela já está com igrejas que estão começando a crescer, e agora ele quer tomar novos rumos, ele quer ir para outros lugares e começar a evangelizar também. Só que em Coríntio, antes disso, o que acontece? Qual é o plano dele? O plano dele está escrito lá em Romanos 15, de 22 a 29. Então esse é o primeiro texto que eu quero ler com vocês. Romanos 15, mais uma vez, de 22 a 29, diz assim: essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los, os romanos. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nestas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem e de fato lhes são devedores. Então até aí. Então qual era o plano de Paulo? Ele ia até Jerusalém levar uma oferta que a Macedônia e a Acaia haviam levantado para o povo judeu. Depois disso ele ia partir rumo à Espanha. E no meio do caminho ele iria parar em Roma. E aí sim ele iria encontrar o povo romano. Paulo era romano por natureza, né? Ele nasceu em Roma, mas ele nunca conheceu de fato a sua terra natal. Então ele tinha esse desejo de conhecer Roma. Então ele escreve essa carta aos romanos antes da sua viagem a Roma. Então esse
o que norteia, né, a carta de Roma, né, aos romanos. O que é que faz Paulo escrever? Ele tinha um desejo de conhecer os romanos e ele queria que os romanos soubessem da sua existência também, como aquele que era o servo dos gentios, né? Então, Paulo escreve essa carta aos romanos. Então, ela é datada em mais ou menos 57 depois de Cristo. O que acontece também? Um outro fato interessante, que eu queria que vocês abrissem também em Atos 18, 2. Paulo, quando ele está em Coríntio, ele conhece duas pessoas, é um casal, que a gente vai ler o texto agora. Atos 18, 1 e 2, diz assim: Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Coríntio. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. E Paulo aproximou-se deles. Então, o imperador Cláudio ele havia promulgado, né, um decreto que todos os cristãos eles deveriam ser expulsos, né, da Itália. E aí o que acontece? Áquila e Priscila, eles vão para Coríntio e lá Paulo conhece eles dois. Então, em Coríntio, né, entre 47 e 57 depois de Cristo, Paulo começa a entender que em Roma já existe uma comunidade cristã. Então, em Roma, Paulo não é pioneiro. Paulo está enviando a carta para dar suporte àquela igreja, mas ele não é o pioneiro. E ali, quando ele percebe que Áquila e Priscila eles já tinham trabalho em Roma, ele escreve essa carta. Então, é naquele momento, né, no momento de perseguição, que o imperador Cláudio ele expulsa os cristãos e que Paulo entende que ele precisa enviar essa carta e que ele precisa ir visitar Roma também. Então, a partir disso, a gente pode inferir que a carta aos romanos ela foi escrita quando Paulo estava em Coríntio. Os estudiosos, né, entraram a fundo nesse assunto. Então, dois fatos que a gente já tem aí. O primeiro, que a carta foi escrita em 57 depois de Cristo, essa é a data mais provável, e que ela foi escrita a partir de Coríntio. Além desse fato, né, de Áquila e Priscila que ele encontra em Coríntio, existem dois manuscritos bastante antigos que trazem no seu rodapé, né, no manuscrito, uma subscrição que diz que a carta foi escrita em Coríntio. Então, os copistas, né, não golpistas, gente, é copista. Os copistas, eles eram pessoas que copiavam esses manuscritos e alguns deles acabavam por colocar anotações, né, nos rodapés dos manuscritos. E dois manuscritos que foram achados, né, bem antigos, eles possuem essa inscrição dizendo que o livro foi escrito a partir de Coríntio. Um outro fato interessante para a gente terminar essa primeira parte é que Paulo, infelizmente, só consegue ir a Roma 3 anos depois de enviar a carta. E aí a gente vai mais uma vez para Atos, né, ter o auxílio de Atos. E ele vai como prisioneiro. Então, Atos, no capítulo 28, a gente pode ler que Paulo ele prega em Roma, né? Paulo está em Roma. E aí depois a gente vai ter um texto, né, que é muito belo na sua pregação, que ele fala: Vá a este povo e diga, ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos. Para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E Paulo conclui dizendo: Portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Então, aqui agora eu quero pegar um gancho nessa questão de gentio e judeu, porque esse é um assunto muito trabalhado na carta de Paulo, e aí a gente vai ver quais são os principais assuntos trabalhados nessa carta, e algumas coisas mais para a gente ter esse panorama da carta, beleza? Muito bem,
Falando um pouco agora sobre a estrutura da carta, o que é interessante a gente perceber da carta aos Romanos. Primeiro de tudo, a carta aos Romanos é a carta que mais tem a estrutura de uma carta, né, conhecida no Novo Testamento. Ela possui a saudação, a tradicional saudação, né, que a gente chama de prefácio e saudação, é onde Paulo se apresenta, né, ele fala, eu, Paulo, e aqui em Romanos a gente pode até ler como é que ele faz essa saudação inicial. Ele diz, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Então ele continua, e aí o que a gente vê ele continuar até o capítulo 7, que é quando ele termina com a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. É o que a gente chama de prefácio e saudação. O prefácio, né, a gente sabe que é uma estrutura literária na qual o autor ele faz um resumo do que vai ter na carta, né, ou num livro. Se a gente pegar um livro e ler o prefácio, a gente vai entender em parte, né, não vai estar tudo ali, mas o que é que vai estar contido naquele livro. Então Paulo sempre faz isso nas suas cartas. Além de fazer isso, né, esse prefácio, essa saudação, ele também geralmente faz os conselhos finais, né? Então aqui em Romanos a gente pode encontrar isso no capítulo 16. Ele fala, irmãos, no capítulo 16, versículo 17, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Timóteo, meu cooperador, manda saudações. Gaio, meu hospedeiro, de toda a igreja, manda saudações. E Gaio é um cara muito importante para a gente entender também, né, mais um ponto de se entender que a carta foi escrita a partir de Coríntio, porque Gaio é citado em Coríntio, assim como a Febe também. Febe no capítulo 16, versículo 1 e 2, que ele fala que recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Sencreia, para que vocês a recebam no Senhor. Né, os historiadores, os estudiosos vão dizer que foi Febe que levou a carta para os romanos, já que Paulo não pôde ir naquele momento, como a gente viu anteriormente, ele só consegue ir 3 anos depois. E por último, no livro de Romanos especificamente, não é uma característica de todas as cartas de Paulo, existe uma doxologia. E o que seria isso, Cliff? A doxologia ela é uma finalização de grandes orações na qual o autor exulta e glorifica a Deus. E se a gente for ler a doxologia de Romanos, Paulo só fala de Deus. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência da fé, a este Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Então essa é a estrutura, né, inicial e final da carta, e no meio dela a gente pode acompanhar na revista, para quem está com a revista, o autor da revista ele faz um resumo com os 6 principais tópicos, que ele divide assim, né, mas pode ser dividido em mais tópicos, que a gente pode ver no livro. Então ele vai falar primeiro sobre o Evangelho de Deus, no capítulo 1, de 1 a 17, a ira de Deus, do capítulo 1, 18 ao 3, 20, a graça de Deus, do 3, 21 ao 8, 39, o plano de Deus, dos capítulos 9 a 11, a vontade de Deus, dos capítulos de 12 a 15, e a comunhão em Deus, no capítulo 16. Essa divisão foi adaptada do livro de John Stott, né, que ele tem um livro chamado Lendo a Carta aos Romanos. E aí, quais são as 20 principais palavras-chave do livro de Romanos? Né? Isso é muito importante, porque se essas são as 20 principais palavras-chave, são os temas que mais são recorrentes na carta. Então, as principais palavras são Deus, Cristo, Evangelho, salvação, justiça, judeu e gentil, a gente vai chegar já neles, pecado, condenação, morte, lei, graça, justificação, fé, carne e espírito,
predestinação, Israel, dons e amor. Então, com base nessas principais palavras-chave, a gente pode entender o que se vai tratar, né, algumas coisas que vão ser tratadas na carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos, ela é interessante porque ela é uma das principais cartas do Novo Testamento que cita o Antigo Testamento com muita ênfase, né, repetidas vezes. Romanos tem 65 citações do Antigo Testamento. E o livro mais citado é Isaías. Dessas 65 citações, ele cita o Pentateuco 28 vezes. Ele está entre os 4 livros que mais citam o Antigo Testamento. Os outros são Mateus, Atos e Hebreus. E aí, por que é interessante a gente ver isso? Porque o livro de Romanos vai ser um constante duelo, entre aspas, entre a lei e Cristo. Então, Paulo vai estar inserido, a carta que Paulo envia aos Romanos, a igreja de Romanos, ela está inserida numa cultura em que os judeus creem em que eles têm o direito da salvação, e Paulo, como apóstolo dos gentios, ele quer mostrar que depois de Cristo, a salvação é para todos, né? Então, quando Cristo vem, ele morre por nós, a salvação não está restrita ao povo de Deus que anteriormente era conhecido como judeus. Agora essa graça ela é universal. Agora essa graça ela pode ser atingida a todos aqueles que reconhecerem Cristo como o único suficiente Salvador. Mas os judeus eles não querem, né, perceber isso. Então a estrutura literária da carta de Romanos é como se Paulo estivesse imaginando que ele está conversando com alguém, e nesse caso ele está dedicando a carta ao povo. Então ele está mostrando, né, argumentando, e a carta é cheia de argumentos, como a gente vai ver mais pra frente, né, as pessoas que elogiaram, elas vão dizer que ela é uma carta extremamente rica, ela é bem construída, suas frases são bem formadas, né? Então Paulo ele tem esse poder de escrever bem para falar aos judeus que a graça agora e a salvação não é mais só para eles. Então o que ele chama de gentios, né? Esses gentios agora têm direito a essa salvação, né? Assim como a gente viu lá no final de Romanos, que ele fala, né? No final de Atos, que ele fala, portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Então Paulo está determinado a fazer com que os gentios ouçam sobre essa salvação. E aí agora, para finalizar, agora que nós já entendemos sobre o que a carta vai tratar, né, quais são os principais pontos, né, sobre quem escreveu a carta, de onde a carta foi escrita, quem iria receber essa carta, que no caso eram os romanos, quem estava com Paulo naquele momento. Agora a gente vai finalizar com a influência da carta aos romanos. E aí a revista, ela fala algumas coisas interessantes. Ela vai citar 3 pessoas. A primeira delas é Martinho Lutero. E eu queria ler, de fato, aqui na revista, o relato de Martinho Lutero sobre a sua experiência com Romanos. Ele fala assim: eu ansiava muito por compreender a epístola de Paulo aos Romanos, e nada me impedia o caminho, senão a expressão, a justiça de Deus, porque eu a entendia como se referindo àquela justiça pela qual Deus é justo quando pune os injustos. Noite e dia eu refletia, até que captei a verdade de que a justiça de Deus, que se revela no Evangelho, é aquela justiça pela qual, mediante a graça e a pura misericórdia, Ele nos justifica pela fé. Daí por diante, senti-me renascer e atravessar os portais abertos do paraíso. Toda a Escritura ganhou um novo significado, e ao passo que antes a justiça de Deus me enchia de ódio, agora se me tornava indizivelmente bela e me enchia de maior amor. Esta passagem veio a ser para mim uma porta para o céu. Então, vê que
Lutero, né, pré-reformador, depois vem a Reforma com Calvino, né, e alguns outros reformadores, inclusive o John Wesley, que a gente vai ver aqui um trecho sobre ele também. Então Lutero, ao ler Romanos, né, ele se debate com a questão da justiça de Deus, que para ele era punir os injustos somente. E ele diz que isso o enchia de ódio. Mas a partir do momento que ele entende a justiça de Deus como graça, aquilo muda a sua visão. E ele aprende isso em Romanos. E aí John Wesley, em 24 de maio de 1738, ele é convidado a ouvir, a ler no caso, né, esse relato do Martinho Lutero sobre a Epístola de Romanos. E perto das 9 horas, escreveu no seu diário que, enquanto ele estava descrevendo a mudança que Deus opera no coração pela fé em Cristo, senti meu coração aquecer-se estranhamente. Isso é o John Wesley falando, que quando ouviu Lutero perceber essa mudança do que era a graça, né, o que é que a graça faz, né, a justiça de Deus que envolve graça agora, ele disse que seu coração se aqueceu. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para a minha salvação. Foi-me dada a certeza de que Ele tinha levado embora os meus pecados, sim, os meus, e me salvou da lei, do pecado e da morte. E aí a gente vê a lei entrando em ação mais uma vez, né, e agora ela foi quebrada, porque é o poder de Cristo que nos salva agora. E aí o John Wesley ele tem essa percepção ao ler esse prefácio nesse texto que o Lutero tinha escrito. A terceira e última pessoa que nós vamos ver que foi influenciada pela Carta aos Romanos é o John Stott. O John Stott ele foi um contemporâneo nosso, que nasceu em 1921 e faleceu em 2011. E o Stott escreveu vários livros, né, e alguns deles são esboços estudando as cartas de Paulo, e assim, a literatura dele é muito vasta. E o relato de Stott é o seguinte: eu confesso que desde que me tornei um cristão, e isso já faz hoje 56 anos, e quando ele escreveu isso foi em 1994, cultivo como que uma relação de amor e ódio com a Epístola aos Romanos, em virtude dos seus desafios pessoais com relação à alegria e ao sofrimento. Isso começou logo depois que eu me converti, com o capítulo 6 e o meu profundo desejo de experimentar essa tal morte para o pecado, que o texto parecia prometer. Durante muitos anos eu brinquei com a fantasia de que o cristão tem de ser tão insensível ao pecado quanto um cadáver a qualquer estímulo externo. Minha libertação definitiva dessa quimera foi selada quando, em 1965, fui convidado a apresentar uma série de exposições bíblicas baseadas em Romanos 5 a 8. Então, estudar a carta aos Romanos, ela vai, quando você estudar, você vai perceber, você vai descobrir a bênção e o poder que ela tem. Então você vai ser desafiado por essa carta. E aí, com essa aula que está chegando ao fim, eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria perguntar a vocês o seguinte: quais são suas expectativas em estudar Romanos? Quais são as suas dúvidas? E aí, quando eu pergunto quais são as suas dúvidas, eu também quero propor algo. Eu gostaria que nessa semana, antes da gente entrar de fato na Carta aos Romanos, né, entrar de fato, que eu digo, é ler capítulo por capítulo, como será feito, eu queria te desafiar a ler a Carta aos Romanos toda. Ela tem 16 capítulos, né? Dá para você ler 2 capítulos por dia e alguns dias 3 capítulos, você consegue terminar em uma semana. Se quiser ler mais, é uma leitura mais cadenciada, uma leitura mais integrada, quando você, por exemplo, pega... Cliff, eu não tenho muito tempo, mas se você tem condições de ler o livro todo, né, em uma única sentada, né, como a gente chama lá no Nordeste, de uma única vez, né, sentar ali na cadeira e ler do início ao fim, você vai compreender as coisas melhor. Mas se você não tem tempo, você precisa ler quebrado, né, vou ler 2 capítulos, 3 capítulos, vá anotando suas dúvidas, vá anotando as questões que você não entendeu. E se ao longo das aulas, né, que virão, as suas dúvidas não forem respondidas,
Coloque sua pergunta no chat aqui do YouTube. Coloque suas perguntas no grupo da igreja, caso você seja um membro da nossa igreja. Nós teremos o maior prazer em responder a sua pergunta. E eu gostaria, então, de orar nesse momento, pedindo a Deus que os ensinamentos da Carta aos Romanos, ela chegue ao seu coração e que esses ensinamentos tragam mudança de vida. Então, eu agradeço pela atenção de cada um de vocês e que nesse momento a gente possa orar. Senhor Jesus, nós queremos mais uma vez entrar em Tua presença e Te agradecer, Pai, por essa aula. Te pedir também, Pai, que o Senhor fale com cada um dos meus irmãos durante essa semana, que esse desafio que foi proposto de ler Romanos, eles possam levar a sério e que eles possam fazer isso, Pai. Que eles encontrem tempo livre para que na próxima semana eles comecem estudando com o próximo professor e que a lição possa ser melhor compreendida, porque eles já leram a carta toda pelo menos uma vez. E mesmo que eles já tenham lido antes, que eles possam refrescar a memória e que eles possam se deleitar na Tua palavra. Obrigado por esse dia e que o Senhor guarde os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um. Tchau, tchau.